Olá, boas-vindas ao Alimento para a Imaginação, um podcast da Nail Assessoria, apresentado por mim, Antônio Moreira. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse episódio com Natália Müller. Hoje a intenção é a gente ter um papo leve sobre as pautas que Natália Müller traz e também me apresentar para vocês que estão aí do outro lado. Como eu disse, meu nome é Antônia, eu sou publicitária de formação, ativista pelos direitos humanos por paixão, mas sem um otimismo assim, sem fundamento. Pelo contrário, estou fazendo muitas coisas para que a gente consiga chegar no mundo em que a gente quer. Talvez você me conheça pelo meu ativismo com o Ateliê Transmoras, uma organização sem fins lucrativos focada no empoderamento de pessoas trans e travestis, ou na televisão aí de um certo quadro do The Wall que eu rasguei um contrato de 50 mil reais. Independentemente de onde você me conheça, ou se você não me conhece, peço licença para poder me apresentar mais uma vez a vocês e conduzir por um breve momento uma conversa aqui com essa convidada para lá de especial. Nesse podcast Alimento para a Imaginação, a gente vai trazer pessoas de diversas áreas. Do mundo corporativo, do artístico, do acadêmico, que estão promovendo mudanças sociais. No mundo corporativo, a gente chama isso de ESG. Mas em outros universos pode ter outros nomes. O importante é que a gente está insatisfeita com esse mundo do jeito que ele está e estamos construindo outras possibilidades alternativas pra gente aqui nessa terra. O meu trabalho, principalmente, é inspirado em outras cosmovisões, principalmente a preta e travesti. Mas eu quero ser também inspirado por pessoas que bebem de outras fontes, bebem de outros lugares. E hoje eu tô aqui muito animada de trazer Natália Müller. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por essa apresentação. Foi excelente. Eu tô aqui pegando o jeito dessa conversa. Foi muito bom conhecer você também, pessoalmente agora, né? Exatamente. A gente vai trocando ao longo dessas trajetórias profissionais. Às vezes uma pessoa tá pra cá, outra pra cá, e de repente isso se cruza e encontra um pouco dessas histórias. Agora, pessoalmente, é muito bom conhecer. Excelente, minha parceira de assessoria. Eu queria primeiro que você se apresentasse, Natália, pra quem tá te conhecendo agora e pra mim também, que estou te conhecendo agora. Eu acho engraçado que toda vez que a gente precisa falar da gente é um negócio tão complicado, né? A gente tem tanta facilidade de falar dos outros. Tem o currículo, LinkedIn e tem aquilo que A dentro. pessoa. Exatamente. Eu vou começar pelo currículo LinkedIn, que eu acho que é o de praxe, né? Que é mais fácil. Eu sou psicóloga, pedagoga, especialista em psicopedagogia. Atualmente estudante de neuropsicologia também. Fora isso, aí pensando outras faces e vertentes aí da atuação, pensando na psicologia, na educação, na arte, né? Que eu gosto bastante de fazer essa conversa entre esses universos que parecem que não tem relação, mas não tem tanta relação, mas quando a gente vai percebendo assim, pode gerar intervenções muito boas quando a gente junta essas coisas todas, né? Então, minha trajetória passa aí pela educação, hoje, atualmente, mais focada na área da psicologia, mas sempre muito vinculada à educação e à arte, né? E você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Você falou, a gente tá sempre muito incomodada com esse mundo do jeito que tá. E aí eu me lembrei do Rubem Alves, que ele tem uma frase que foi título de um livro, na verdade, né? Ostra feliz não faz pérola, né? Porque a ostra, para conseguir fazer uma pérola, precisa ter uma areia ali. É um incômodo. Incomodando, para ela conseguir gerar alguma coisa de muito bom e muito valioso, né? E eu acho que a nossa profissão, no geral, a minha, a sua, né? Ela parte desse incômodo, né? As coisas não estão bacanas do jeito que estão, o que é que a gente faz, né? Então eu acho isso bem legal. E como pessoa, sou uma mãe. Eu acho que depois do nascimento do meu filho, isso me definiu um tanto, viu? Eu sou uma mãe que se dedica à maternidade com outro olhar, que não aquele maternar de você ficar atarefada com a maternidade, mas ir se descobrindo enquanto indivíduo dentro do processo de maternidade. Então, eu sou uma mãe, uma mulher dedicada aos direitos humanos, dedicada à infância, principalmente. A luta pela infância, pelo lugar das crianças, pelo lugar de fala das crianças, por um lugar de autonomia, por um lugar de serem vistas como indivíduos, sujeitos de direito, pessoas que conseguem perceber o mundo à sua volta, conseguem se perceber, e aí tenho buscado percorrer por esse caminho. Mas ainda fiquei também curiosa sobre essa trajetória.
que você também falou sobre a publicidade. Eu acho que a gente pode ter uma conversa bem interessante aí, pensando nesses lugares tão diversos, né? Tudo bem. Como é o primeiro episódio, então, a gente pode combinar de eu ir perguntando pra você e você também ir perguntando pra mim. Combinado. Né? Ai, você já abriu tantas coisas aqui que eu poderia perguntar pra você. Mas você falou sobre a questão da infância, desse lugar de fala da infância. E aí eu vou esquecer o que eu tinha pensado de primeiro, porque eu tô curiosa também. Porque eu votei esse ano pela primeira vez pra Conselho Tutelar, que é algo que foi recente. Eu votei pela primeira vez para o Conselho Tutelar, algo que aconteceu esse ano. E aí eu queria ouvir de você dessa questão, né? Porque teve o ECA, né? Sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que deu direitos para essa população, assim como a gente teve o Estatuto do Idoso. E antes não tinha essa percepção da infância ser algo, né, sujeitos de direito. Me fala sobre isso, assim, porque eu não tinha essa noção do que é o papel do conselheiro tutelar, sabe? De como a importância de votar para conselheiros tutelar. O que essas pessoas fazem, né? Eu sei que crianças e adolescentes estão tendo seus direitos violados. Sim. Mas eu não tinha noção do papel que eu tinha na sociedade de eleger conselheiros tutelares que vão, de fato, prestar um serviço, que vão, de fato, por exemplo, olhar violências LGBTfóbicas que crianças e adolescentes passam e chamar isso de LGBTfobia, né? Porque, dependendo do conselheiro, isso vai ser apenas uma violência, né? E como que a gente cura uma violência sem as armas corretas, né? Sem a linguagem correta. Que história é essa, pra me introduzir, assim, pra começar? Eu posso dizer, assim, que eu gosto muito de fazer esse exercício com os adultos, né? A gente começa a tomar noção da gente mesmo, parece depois que a gente cresce, né? E é muito interessante a gente pensar que o que nós somos hoje não foi definido hoje. Foi definido muito antes disso, né? Quantas vezes a gente não parou pra pensar assim, e se quando criança isso aqui não tivesse acontecido, quem seria eu? E se quando criança eu não tivesse sofrido isso aqui, como que eu seria hoje, né? E é justamente porque a gente não para elaborar esse lugar da infância que a gente começa a crescer e se tornar adulto com uma série de estigmas em relação a nós mesmos, com uma série de problemas de autoimagem, porque a gente não elabora aquela infância lá, né? Quando eu falo sobre lutar pela infância, pelo lugar da infância, é justamente porque a gente tem que ficar driblando o tempo inteiro um universo adultocêntrico, que eu costumo dizer, né? Um universo em que a fase adulta ela é almejada e desejada. Todo mundo quer fazer 18, né? Todo mundo quer se tornar independente, todo mundo quer crescer. E a gente não percebe que a gente cai nesse lugar porque nós somos orientados a pensar assim, né? A gente não nasce pensando assim. Quando a gente é criança, a gente gosta da nossa infância, gosta de brincar, gosta de fazer tudo. Só que nós somos orientados a pensar que ser adulto é melhor, né? E aí, precisaremos de muitos episódios para isso, para falar o quanto a maneira como a gente concebe o nosso mundo faz a gente querer ser adulto muito logo, né? E, consequentemente, ignorar a infância. Nossa, né? Que é o melhor momento. Aí depois vira adulto e quer voltar pra infância. Aí fica anos de psicóloga. E aí, onde é que o negócio dói, né? Porque aí, esses adultos que almejam ser adultos, que não elaboraram suas infâncias, também vão se tornar pais e mães, né? Também vão se tornar responsáveis por crianças. E como não pensam na infância, vão reproduzindo essas violências, né? De que criança é menos, de que criança não sabe nada, de que criança precisa ser orientada para enxergar o mundo, de que criança não consegue enxergar a si mesma, né? E aí, no fim das contas, o que a gente vai percebendo, né? Que se a gente não começa a dialogar sobre a importância de enxergar a infância e tratar a infância como um lugar fundamental para o desenvolvimento, a gente vai continuar produzindo adultos problemáticos, frustrados, cheios de questões mal resolvidas. E que esses adultos vão continuar transformando esse mundo num caos. Né? Então, na verdade, é sempre muito anterior. É voltar naquele lugar em que me foi tirado o direito de olhar para mim. De dizer de que, olha, eu me enxergo assim, né? Aquela pergunta que vem, será que se alguém tivesse dado para você a chance de se enxergar a Antônia desde sempre, desde quando você quis, a coisa não teria sido diferente? Né? Será que se eu tivesse um adulto para me orientar, para me conduzir melhor, para me fazer me perceber, será que a minha vida adulta não teria sido diferente? A gente vai partindo dessas questões que elas vão, claro, vão se estender para muito além. Mas a importância da gente entender que a infância não deve ser um lugar indesejado.
né? Não é porque a criança não produz bem, ela consome mais bem do que produz bem, que ela tem que ser tratada como um lugar de escória, né? De um lugar onde a vida é menos importante, né? E aí você falou uma coisa que é bem interessante, né? Olha que coisa maravilhosa. Pela primeira vez eu vejo um movimento tão grande para a eleição de conselho tutelar, por exemplo. Pois então, eu vi que teve bastante gente votando pela primeira vez. Primeira vez que eu vejo campanhas, gente na internet falando, porque é importante que a gente tenha, assim, adultos preocupados em defender essa infância, né? Você sabe disso, acho que você pode também falar um pouco a respeito, de que por mais que existam leis, por mais que exista lá no papel, tá escrito lá assim, ó, no papel, não pode fazer isto, né? Se isso não vem acompanhado da consciência das pessoas que deverão cumprir, essa lei morre no papel. Claro, não é aplicada, né? Percebe? Transfobia não é uma coisa aceitável, né? Eu posso colocar no papel 30 vezes, mas se eu não trabalho essa consciência nas pessoas em torno dessa lei, aquilo vai morrer no papel. Isso vale para a infância. Nós temos o ECA, mas ainda vivemos num universo em que o direito da criança é violado o tempo inteiro. O tempo inteiro. E violado na nossa casa. Principalmente, né? Percebe? Na pandemia, principalmente. A gente brinca, mas é um fato, né? Eu não bato no cachorrinho, eu não bato num adulto, mas eu posso bater numa criança. Eu posso agredir verbalmente uma criança, eu posso tratá-la como menos. Então, tá lá, tá no ECA de que eu não posso fazer isso, mas a gente ainda não conseguiu trazer a realidade, essa lei, justamente porque nós temos adultos que ainda não foram trabalhados em suas consciências sobre a infância. Então, o papel de profissionais como eu é justamente trazer para a mesa isso aqui, olha. Olha, que tipo de criança, quando você fala de criança, o que você está imaginando? Né? De onde vem sua noção de criança? Né? De onde vem, que é o que a gente fala a respeito de gênero, de onde vem sua noção de mulher, de homem? Né? Como é que você vai colocando esses papéis na infância? Então, eu acho bem importante, né, que e aí eu vou trazer um pouquinho disso que você trouxe sobre a sua profissão. Né? Porque, por mais que exista a psicologia, a pedagogia e outras ciências humanas para tratar disso, se eu não tenho, por exemplo, publicitários que têm essa consciência e que vão entrar na luta para trabalhar isso e ser disseminado para a população em massa, se perde. Olha aí, publicitários e publicitárias, colegas de profissão, hein? A dica. Exatamente. Se eu não tenho lá as pessoas que produzem informação, que jogam a informação, pulverizam a informação na sociedade, conscientes disso... Jornalistas. Né? Se essas pessoas não são conscientes disso, a gente para nesse lugar de novo, né? Violências reproduzidas. Tudo que vem mudando por quê? Porque tá lá na mídia. Alguém botou lá. O Conselho Tutelar hoje foi um alvoroço no dia 1º de outubro. Por quê? Alguém botou lá. Né? Alguém entendeu que essa dinâmica de divulgação de informação, de publicar isso de uma forma consciente e responsável, é importante para que aquilo que é lei entre em vigor. Percebe? Não sei se você concorda. Não, faz muito sentido. E a conscientização também é importante porque existem muitos debates, por exemplo, sobre a criminalização ser importante, mas a criminalização ser a última ponta, assim, porque se você não tem... A gente quer que não tenha que ninguém ser condenado por uma violência, por exemplo, né? Então, como que você pensa a conscientização, a sensibilização das pessoas antes de apenas uma lei que pune? Né? Mas como pensar um Estado, ou como pensar uma sociedade que educa também, né? E que deixa claro quais são os valores que a gente quer fomentar na sociedade, né? Que a gente não precisa apenas de uma condenação, né? Que a condenação é a última, já aconteceu o crime, né? Como a gente pode evitar esses crimes de acontecer? E aí você falou uma coisa muito... Você, né, tá trazendo pedagogia e psicologia. E aí me falaram que você é psicopedagoga, é isso? Tem isso no mundo? Tem. São ciências, elas vão se conversando, se entrelaçando. Interdisciplinaridade, né? Exatamente. Assim. Super também, porque vem da comunicação trazendo direitos humanos. Estão fazendo uma comunicação responsável. Exatamente. Tanto que é engraçado que pouco se fala, por exemplo, quando você vai pensar em psicologia, pedagogia, psicopedagogia, neuropsicologia, que eu coloco sempre, né, nesses
4 lugares aqui, a gente vai sempre trazer muito a questão biológica, né, que é a questão da neurologia, dessas ciências médicas que vão agregar essas ciências, a ciência psicológica, né, que também vai pensar assim, a filosofia, a psicologia, a sociologia, que vai também conversar, mas a gente fala, por exemplo, muito pouco da arte, que faz muito parte desses 4 universos, né? Trabalhar com criança é trabalhar com ludicidade, por exemplo. Então, você precisa da arte como um respaldo muito grande para você conseguir dialogar com as crianças, né? Então, você pensar, a psicologia que vai trabalhar as questões da nossa psique, do nosso desenvolvimento cognitivo, a pedagogia que vai trabalhar a questão da educação, dos processos de aprender, né? E a psicopedagogia que vai agregar as 2 coisas, né? Especificamente, no caso da psicopedagogia, a gente vai tratar das questões escolares, acadêmicas, né? Majoritariamente, porque ainda é focada muito no viés da criança, mas a psicopedagogia ela tem essa função de entender os processos de aprender, né? Como é que as pessoas aprendem? Continuamos aprendendo, né? Todo mundo continua. Todo mundo. Independentemente de ter crescido, se tornado adulto. Exatamente. Então, como que a pessoa aprende? Quais são os processos psicológicos, neurológicos que estão envolvidos na aprendizagem? Quais são as coisas que saltam aos olhos quando aquilo que a gente entende como normal no processo de aprender sai da curva, né? Que aí a gente entra nas questões dos distúrbios, transtornos. Quando sai da curva, como é que a gente trabalha apesar disso, né? Quais estratégias que a gente consegue usar para que a pessoa continue aprendendo apesar disso? E aí a gente traz a neuropsicologia junto com isso, né? Que é esse processo de entender a nossa cabeça, o nosso cérebro mesmo, como que ele influencia nosso processo neural no nosso comportamento. E aí você para e pensa, né? É uma ciência tão ampla e que ela pode conversar com diversas coisas, né? A gente vai nichando ela, parece que ela só trata de criança e problema de criança, né? Quando você fala disso, a pessoa logo pensa TDAH, TEA, né? Transtorno do espectro autista. Não, a gente está falando de coisas bem amplas. Inclusive isso que a gente estava discutindo agora. Informação para o público geral, né? Como é que as pessoas em casa aprendem? Como é que as informações chegam? Como é que o cérebro delas processa essa informação que chega? Entende? Você vai levar o conceito da publicidade para essa linha criativa, mas ele também tem essa questão da psicologia que não é vista. Né? E como desaprende também, né? Porque a gente aprende tanta coisa errada. Mas demais! tantas mensagens, né? Pensando em comunicação, em publicidade, capas, textos, imagens que dizem pra gente o que é bonito, que dizem pra gente qual a vida que a gente quer ter, que passa essa mensagem também que você estava falando sobre o adult-centric, né? Que é o estilo de vida, né? As páginas de comportamento. Também tá passando uma mensagem, né? De um mundo ideal. Mas de um mundo ideal que a gente tá vendo que não dá pra continuar do jeito que tá. Exatamente. Isso é uma curiosidade, por exemplo, que eu tenho, né? Pensando nesses processos que eu tava falando aqui, né? Do processos que envolvem tanto o nosso movimento neural quanto o nosso comportamento, a nossa psique, o nosso desenvolvimento cognitivo, eu fico pensando justamente isso, né? Por exemplo, a gente tá aqui fazendo um movimento interessante, que é a inserção de figuras que geram, até um tempo atrás, geravam muito estranhamento quando postas na mídia, por exemplo. Né? Como é que a gente trabalha com essas pessoas esse processo de levar para elas a informação de que não, esse estranhamento que você sente não é normal assim no quesito, você não nasceu com ele, né? Você aprendeu a assimilar ele desta forma. Então bora desaprender. Exatamente. Eu fico com essa dúvida, assim, por exemplo, pessoal que trabalha nessa área mais corporativa, que está envolvido nessa linha, como que a gente consegue construir esses caminhos para quebrar esses paradigmas, né? De que imagens como a minha, imagens como a sua, devem ser, sim, aceitas e vistas como comuns, como qualquer outra imagem, né? Eu fico sempre nesse questionamento. Eu não sei o que você pensa, não sei como que fica na atuação na sua área pensando nessa perspectiva. Tá, eu como uma travesti corporativa disfarçada...
na verdade, ativista, né? Eu tenho lidado com muitos desafios em como os sistemas eles mudam, né? Corporações elas mudam. Então, por exemplo, uma corporação que está trabalhando com diversidade, equidade e inclusão. Esse conceito né, de trazer pessoas de grupos subrepresentados e incluí-las no mercado de trabalho. E aí a gente vê que quando essas pessoas entram, né, tem uma série de desenvolvimentos. É um conceito que está crescendo bastante, é o de microagressões. Então, não xingamentos, mas são xingamentos, mas às vezes estão disfarçados de elogio, sabe? Sim. Ou estão disfarçados de uma curiosidade, tipo, que bonito seu cabelo, posso pegar? Né? Ou você fala com uma pessoa que tá em situação de cadeirante, que parabeniza ela pela coragem dela, ou Deus quis assim, sabe? Aí você fica tipo, nossa, mas por que, né? Você falaria isso pra outra pessoa, né? Por que essa conversa? Isso também é violento, né? E eu fico pensando como que sistemas... Então, é um sistema que tá tentando mudar. Ele quer diversidade, ele quer equidade, ele quer inclusão. Tá trazendo essas pessoas. Mas como que o sistema também atua de forma talvez inconsciente ou aprendida a expelir essa diversidade, né? A expelir essas pessoas que ela não tá acostumada. Porque ela tava vendo as pessoas em outro lugar. Sim. Né? Nos discursos de superação, nas ruas... Né? Então eu tô muito interessado em como as pessoas podem desaprender o que elas aprenderam sobre pessoas de grupos, né, ditos minorizados, né, ou subrepresentados, ou que não pertencem à lógica dominante, né? Eu tenho refletido sobre como a gente também marca. Não marca esses grupos, mas marca... Acho que tenho preferido falar os grupos dominantes, não pertencem aos grupos dominantes do que subrepresentados. Porque Sim. diz mais sobre quem pertence à norma do que quem não pertence. E eu fico curiosa sobre como pensar processo de desaprender. Porque a gente fica muito no lugar de letramento, vou letrar, o que é o LGBT, o que é a microagressão. Mas às vezes talvez seja mais sobre desaprender o que é que elas aprenderam do que sobre aprender coisas novas. Sim. Sabe? Eu acho que a gente pode, para você ver como essas ciências, né? Pensando nessas 4 aqui, né? Psicologia, pedagogia, psicopedagogia, a neuropsicologia, né? O quanto elas se conversam em tantos espaços, o que inclui, por exemplo, o espaço corporativo, né? A gente sempre atrai elas para a infância, que sim é importante, né? Um excelente mecanismo para a gente conseguir elaborar as ideias de infância, mas o quanto ela se estende para ao longo da vida humana, né? Então, se eu fosse pensar num espaço corporativo, por exemplo, né? Tá aí a prova, né? Não adianta colocar lá como projeto organizacional a inserção de pessoas XYZ. Se eu não consigo trabalhar a consciência dos indivíduos que vão cercar essas pessoas, né? A gente vai cair no mesmo lugar. Porque aí eu tiro essas pessoas do lugar onde elas estão para inseri-las num espaço em que elas vão sofrer violência. Né? E aí eu acho que é sempre importante que é um exercício. Eu costumo dizer que trabalhar com adultos, para mim, mesmo sendo a minha especialidade a infância, eu sempre vou trazer os mecanismos da infância para o trabalho com adulto. Então, eu gosto muito de sentar com os adultos e pedir para que eles façam esses exercícios, né? Que dia que você olhou para uma figura e falou assim, isto é bom, isto é ruim? Houve um dia. Né? Pode ser que a memória da gente falhe mesmo, porque a gente não tem uma tendência a armazenar esse tipo de informação. Mas fica lá registrado. Fica registrado. Porque você não nasceu observando o mundo desta forma. Né? Você aprendeu a observar o mundo desta forma. Quando foi que você começou a tomar contato com figuras que você disse positivas e negativas? Só pelo olhar, eu bati o olho e a maneira como você se apresenta no mundo, pra mim, dependendo de quem for você é positivo, dependendo de quem for você é negativo. Isso é tipo assim, muito cosmovisão, realmente, Sim. né? Pensando no trabalho de uma artista, Vicenta Perrota, que fala sobre o lixo não existir. Não existe jogar fora, por exemplo. Sim. Porque é uma visão, né? Você tá olhando pra uma coisa, essa coisa eu vou jogar no lixo. Mas você pode também parar de operar essa lógica e entender que estamos todo mundo no mesmo universo, na mesma terra. Então não existe jogar fora, existe tirar da sua frente. É você pensar uma outra é um outro cosmovisão, né? Uma outra forma de você olhar as coisas. Até porque o nosso cérebro, ele é fantástico até nesse sentido, assim, é de uma plasticidade absurda, né? E ele tem, sim, essa capacidade de rever concepções que já estão lá fincadas,
né? É da nossa natureza humana ter esta capacidade, mas isso requer de nós uma predisposição, né? E essa honestidade, pessoal, de eu sentar e olhar e falar, sim, eu enxergo o mundo desta forma. Eu olho para uma mulher trans e eu tenho preconceito com o que eu vejo, né? Se eu não parto dessa honestidade com a minha própria mente, com a minha própria visão de mundo, eu não saio do lugar. Porque não existe nada fora que consiga modificar o que está dentro. Uhum. É um movimento contrário, né? Eu preciso rever da onde veio, de onde vem essa minha visão de mundo. Né? De onde vem? Foi minha família que me ensinou? Foi meu pai? Foi minha mãe? Que experiências que eu vivi que me levaram a isso? Façam terapia. Que experiências que eu vivi na minha vida que me levaram a isso, né? A essa noção de mundo. Porque quando eu tomo contato com aquilo que eu vejo do mundo, com a concepção de mundo que eu tenho, aí sim eu tenho condição de reconfigurar. Você acha que o pensamento ocidental que é o problema? Ai, eu vou puxar essa sardinha. Ocidental. Puxarei. A gente nem tá... Sim. Uma questão também, gente. A gente aqui do Brasil, tô falando em português. Tem a questão se a gente é do Ocidente mesmo. Ou se é só um wannabe, sabe? Quero ser. Sim. Até porque, pensando no Brasil, eu poderia fazer uma crítica social nesse quesito, né? A gente ainda tem um problema sério de identidade, né? O brasileiro, né? Nós somos uma somatório de tudo e nada ao mesmo tempo. Porque a gente sai capturando as ideias de mundo de vários lugares, vários povos, típico de um país colonizado. Você vai capturando as noções de mundo e você vai tentando se adaptar a elas. Acontece que a nossa experiência, aí vai para longe, né? A nossa experiência geográfica, né? A nossa experiência filosófica, comportamental, as coisas que nos influenciam, elas não vão permitir que a gente reproduza aquilo com fidelidade. Então vira uma zona, na verdade, vira uma baita de uma bagunça, um caos, né? Colonialismo mal feito. Muito. Porque é aquela... Mal executado. Que aí a gente cai numa coisa que é muito típica do Brasil. Quando você fala pra pessoa assim, eu tenho preconceito com determinada coisa, tá? Por quê? A pessoa começa a reproduzir um monte de falas que não são reflexões dela. São reproduções de coisas que ela ouviu. Ela não consegue... É uma dificuldade muito grande de sentar e avaliar se aquilo que ela ouviu faz sentido. Não, reproduz. Por isso que eu falo que tem muito dessa questão colonial, porque é aquela coisa, alguém trouxe, a gente comprou e tentou viver desse jeito. Só que... Qual é a parte do exercício decolonial? É você sentar, avaliar a noção de mundo que te foi vendida e você começar a reconstruir isso. Só que a gente parou na parte de avaliar. Uhum. Porque não é muito típico aqui autoavaliação, autocrítica, essa autovisão, assim, de você conseguir parar e se perceber. A gente tem muita facilidade de perceber o outro. Né? A gente tem... É uma facilidade muito grande, assim, eu percebo, de olhar para o outro. Então, eu te enxergo como uma mulher, eu consigo te descrever, mas quando vem para mim, assim, tá, e você? Qual a diferença da mulher que você é pra mulher que eu sou? A gente começa a se perder, porque aí eu tenho que falar de mim. Aí você é natural, né? Aí como me explicar? Como que eu me explico? O outro tem que se explicar. Entende? E aí que tá, como é que eu desconstruo uma noção se eu não sei que noção que é essa? Uhum. Entende? Que nem você falou, é preciso desaprender algumas coisas, reconfigurar essas coisas. Mas como é que eu faço isso se eu não tenho nem noção do que eu acredito efetivamente? Porque dependendo do discurso, se ele me parecer atrativo naquele momento, se fizer algum sentido pro meu contexto, eu abraço, né? Hoje se fala muito em saúde mental aqui, e eu acho muito importante, porque, de fato, quando a gente fala fazer terapia, não é no sentido de dizer que a sociedade brasileira sofre coletivamente de patologias. Não é isso, né? É exercício de autoconhecimento. Não é, a gente não vai... Ainda no Brasil estamos quebrando essa noção de que vai pra terapia quem tem problema. Você não acha é que isso. Todo mundo terapia? Você é dessas? Eu sou dessa. Eu sou dessas, desde que, né, não seja dentro de um viés da psicologia que visa caçar, assim, vou tratar um problema. Não é isso. É do viés do autoconhecimento, que não é muito típico aqui no Brasil esse exercício, né? De se auto-observar. O nosso problema de onde parte o problema de identidade? Quando você não consegue se olhar. Quando eu falo que o Brasil tem um problema de identidade, é porque, como Brasil, a gente não consegue se olhar.
né? A gente tem tudo de todo mundo, né? Majoritariamente de quem nos colonizou, mas a gente até hoje sai pegando um pouco dos americanos, aí muda o nome das coisas, muda o jeito de fazer, sai pegando um pouco dos asiáticos, e aí você percebe? A gente só não gosta de pegar muito dos africanos. Só não muito dos africanos. Eles estão fazendo coisas lá. E curiosamente, a nossa identidade tem uma questão muito forte vinda de lá. Só que de lá a gente não gosta muito de pegar, não. Cabe mais um episódio pra isso. Dá pra abrir um outro? Depois. Porque justamente aí vira uma salada. Então, eu sou dessas. Eu não sei você, mas pra mim todo mundo tinha que fazer terapia? Sim. Não no viés da terapia, da ideia de terapia. De que tem um problema. De que tem um problema. Então, eu tenho um problema de saúde mental. Não é isso. É um processo de autoconhecimento. Se entender no mundo, inclusive, isso vai te ajudar a entender por que você acredita no que acredita, por que você se comporta como se comporta, de onde vêm essas questões que vão norteando a sua noção de mundo, né? Que vão te fazendo gerenciar a sua vida nesse mundo desta forma. Então, nessa linha, né? Não na linha da patologia, de ir lá pra sair com um laudo. Eu sou o quê? Ansioso, depressivo? Não. Uma lista de remédio? Não. Isso não. E, infelizmente, ainda, apesar da gente falar muito de saúde mental, a gente ainda está muito nessa linha de saúde mental da patologia, né? Da doença. E não é isso, né? É uma questão de que pessoas, adultos funcionais que não têm aí questões latentes de saúde mental, também precisam se conhecer. Entende? Não é... eu sou uma mulher negra, então como eu sou racista, eu preciso me conhecer. Não! O indivíduo, o ser humano, ele precisa se conhecer, precisa se ler. A partir do seu lugar, né? Sim. Independente de quem, né, da sua etnia, o lugar que você ocupa, mas entender onde você tá, né? Na fila do pão, talvez. Não sei, você consegue, por exemplo, pensar se em algum momento, não sei, você faz terapia? Fiz. Um ano. Você consegue pensar, por exemplo, no benefício que foi em relação a essa questão que eu falo de autoconhecimento? Influenciou, pegou em algum Com certeza, lugar? porque era uma mulher negra que tá muito trazendo essa questão de autoconhecimento pra mim. E aí eu consegui pensar em por que eu não conseguia agir diante de uma situação, sabe? Por que eu me calava diante de uma certa situação? Ou por que eu me sentia inferior ou insegura a pessoa X ou em situação Y, sabe? Que eram coisas que eu só ia vivendo, sem prestar atenção no que eu tava sentindo. E aí, às vezes eu tinha umas reações que eu olhava depois e falava, nossa, não gostaria de não ter agido assim, reagido assim. Gostaria de ter pensado com mais calma. Ou às vezes não ter agido, não ter feito nada, ter entendido que era o momento de eu, sabe, dar um passo pra trás. Porque às vezes também a gente age no impulso. Então, pra mim, foi importante nesse lugar de entender os meus sentimentos, tentar nomear esses sentimentos, que ainda é difícil, mas é uma coisa que já me tirou de algumas enrascadas, sabe? A Antônia que tá aqui hoje, falando na frente de um microfone, com as pessoas, um público aqui atrás, é fruto também da terapia, é fruto da capoeira, é fruto do ativismo, é fruto de uma série de coisas que foi me tirando dessa zona de conforto e me tirando do automático. Que acho que tem a ver com autoconhecimento também, sabe? Não foi uma busca de qual é o seu problema, Antônia, do que você estava falando, né? Não foi uma coisa assim... Porque tem essa coisa, a gente, da síndrome da impostora. Eu não acredito que a síndrome da impostora existe. Porque você está jogando na pessoa a responsabilidade por todo um contexto que ela vive. Né? Então é muito mais sobre como eu posso potencializar você ao invés de tratar uma síndrome, né? Porque uma síndrome você está jogando a culpa na pessoa, né? Tipo, vou tratar um indivíduo. Mas é um coletivo de coisas, né? Sim, a gente pode pensar, inclusive, justamente isso que você trouxe. O ser humano, o cérebro humano, ele é gosto de colocar assim, né? Não dá nem para nomear, né? Não é uma coisa, né? Mas ele é um organismo com muitas possibilidades, né? E muitas vezes a gente não se dá conta dessas possibilidades. Então, a terapia também ocupa esse lugar, que é isso que você falou, né? Eu tenho habilidade de comunicação, né? Mas o que me impede de me comunicar? Né? A terapia colocar na frente do palco. Exatamente. De falar, né? De trazer a sua ideia à tona, de puxar a cortina, né? E assim, de me mostrar para o mundo, como qualquer outro ser humano, né? O que me impede? A terapia também vai ocupar esse lugar. E
ter essa dificuldade não é uma doença, percebe? Não é uma patologia isso, né? É uma questão humana. Os nossos conflitos humanos, eles são próprios da nossa humanidade, então eles vão existir o tempo inteiro, né? E a terapia também tem esse lugar de você poder se entender, né? E às vezes se entender até no espaço de eu não sou uma pessoa de comunicação, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar... Ver seu limite, o que você não quer, exatamente. Eu não quero, né? E eu acho... Sabe o que eu acho mais interessante dessa questão do autoconhecimento? Quanto mais você se conhece, mais você entende que o outro também tem suas próprias demandas. Por isso que eu acho importante, quando eu falo terapia para todo mundo, nesse sentido. Porque quanto mais eu entendo as minhas limitações, dificuldades, os meus potenciais, os meus lugares no mundo, eu começo a olhar para você e pensar, bom, se eu tenho, ela também tem. Né? Então, você vê que... aí você fala, sai do discurso do respeito pelo respeito, né? Porque aí eu passo a entender que se eu, como ser humano, tenho toda essa complexidade, então o outro que na minha frente também tem. Então, pelo menos eu vou ter que pensar 2 vezes antes de julgar, de ignorar, de violentar, né? Exatamente. Eu tive um relato que eu achei muito interessante. Uma pessoa que ia fazer terapia, assim, tinha doença? Não, não tinha. Não, foi com parceiro. Não foi. Não foi. Conselho regional. Não foi. Foi assim, histórias que correm, né, e chegam pra nós pra discutirmos entre os profissionais. Estudo de caso. E aí, o que aconteceu? Tinha essa questão, assim, de autoconhecimento, então, processo de autoconhecimento. E, nesse período, também tinha uma questão conjugal, um problema sério no casamento. Esse processo de autoconhecimento ajudou no processo conjugal. Por quê? Porque passa a entender, por exemplo, que o meu parceiro, minha parceira, ele também tem um jeito de funcionar. Então, o fato de eu ser uma pessoa expansiva, comunicativa, não significa necessariamente que isso seja uma qualidade coletiva, percebe? É uma qualidade pra mim. Mas, de repente, o meu parceiro, ele é quieto. Ele não quer falar. Ele usa as palavras com muita moderação, sabe? E tá tudo certo pra ele. Tá tudo ok. Entender isso evita conflito em casa. Sabe aquela coisa de, tipo assim, tô falando, você não fala nada. Mas não vai falar. Por quê? Porque o perfil dele não é de uma pessoa... Se você quer brigar, mas a outra pessoa não quer. Você entende? Aí você vai fazer isso de outra forma. Num outro momento. É aquela coisa de compreender. Porque... E de onde sai isso? Do meu processo de autoconhecimento. Não sai mais aquela coisa de eu tentar ler o outro. Sabe que a gente brinca, que nem a gente faz com signo? Eu sou pisciana, pessoal, pisciana. Aí já vem uma série de coisas, né? Suposição, que a cabeça já vai longe. Assim. E o processo terapêutico, pensando no autoconhecimento, ele vai para que lugar? Eu sou a Natália, eu gosto de falar, me comunico, converso e tal. Será que a Antônia é assim também? Entende? Pode ser que não. E existe uma terapia antirracista? Isso é uma questão importante, porque o que acontece? Até então, até alguns anos atrás, a gente imaginava a terapia como um conceito global, né? A psicologia como um conceito global. Tanto que hoje mesmo, assim, é muito recente a noção das pessoas de que dentro da psicologia a gente tem abordagens psicológicas. Sim. Entende? Yang, né? Exatamente. Tem a psicanálise, tem a análise do comportamento, tem a terapia cognitivo-comportamental. São abordagens diferentes para tratar as questões humanas, né? É recente essa informação. As pessoas achavam que era psicólogo. Qual psicólogo? Qualquer vou ficar de costas. Exatamente. E vou contar meus problemas, meus pecados. Exatamente. Então, essa noção de que existem abordagens é muito recente. E por que isso foi importante? Porque quem faz faculdade de psicologia sabe disso. A gente passa 5 anos estudando homens brancos europeus. E aí, o que você tem que fazer com esse conceito? Você pega esse conceito e traz para o Brasil. Ele vai fazer sentido para alguns grupos específicos aqui no Brasil. E aí, que bom que a gente começa a perceber que existem profissionais de outras áreas, filósofos, sociólogos, que vão começar a problematizar isso. A experiência humana não é única, ela é diversa, né? Os grupos humanos são muito diversos, então não tem como eu tratar todas as questões humanas de uma única forma. Com o mesmo arcabouço, com o mesmo ferramental. Exatamente. Eu consigo pegar a psicologia de um homem europeu e aplicar numa comunidade indígena? Eu vou ter que fazer um baita manejo. Então,
É isso. Eu preciso de um baita manete para fazer isso. É daí que vai surgindo, é justamente desse incômodo de pessoas negras que passam a ter acesso à universidade, passam a se formar em psicologia, em filosofia, em sociologia, e começam a perceber que aquela ciência, ela é norteada por uma filosofia, por uma ideia que não comporta a nossa realidade brasileira, dentro, inclusive, desses conflitos de identidade brasileira. Né? E aí a gente começa a repensar se essa psicologia que a gente trata de autoestima, por exemplo, ela está fazendo uma leitura adequada de que às vezes o problema dessa autoestima tem a ver com processos de racismo ao longo da vida. Se eu não consigo fazer essa leitura, se eu não sou um psicólogo com letramento racial, eu vou pessoalizar o problema. Então eu vou dizer que, Antônio, você tem problema de autoestima? Provavelmente, porque lá na sua infância você não aprendeu a valorizar a sua imagem, né? E cadê o recorte de gênero? Cadê o recorte racial? Fez não valorizar a minha imagem? Exatamente. Onde está? Porque a gente já sabe que muitas mulheres pretas têm seríssimos problemas de autoestima resultantes do racismo. Entende? Não é resultante de, o padrão de beleza era um loiro claro e o meu é loiro escuro. Não, é resultante de um racismo e algo que vai atingindo todas as esferas da vida e vai comprometendo a saúde mental dessa pessoa. Então, se eu não tenho um psicólogo letrado racialmente, ele vai pessoalizar isso. E aí você vai chegar uma hora na terapia que você vai rodar e não vai sair daquilo. Porque eu preciso de um psicólogo que consiga fazer uma observação social do meu problema. Né? A inserção, a dificuldade, você chega lá na terapia e fala, eu tô com dificuldade de conseguir emprego. Não consigo emprego. O que normalmente vai tratar? Você estudou? Nossa, mas até as pessoas chegam no psicólogo pra falar que não conseguiu emprego. Achei que era ficava no LinkedIn, no Indeed. Não, normalmente. Em tese, mandamos nossos currículos. O que acontece normalmente para alguns grupos? Você não consegue sair desse lugar e você começa a achar que você tá com problema. Que a culpa é sua, assim. Entende? Por que eu não consegui emprego? Eu sou incompetente. Eu não sirvo. Eu não sou adequado o suficiente. Eu não tenho um estudo adequado para aquilo. E aí a gente vai botando... Você estudou, você tem especialização, você tem toda uma formação importante para aquela área. Por que você não consegue se inserir? Se eu não sou uma psicóloga que faz um recorte social preciso do Brasil, como uma sociedade desigual, que alguns grupos são botados à margem propositalmente para que ali eles se reproduzam e se matem mesmo, se eu não faço essa leitura, eu vou pessoalizar. Então eu vou começar a ficar com você tentando buscar uma razão pessoal para isso, quando na verdade existe um recorte social dessa situação, né? Pessoas trans têm muita dificuldade de acessar o mercado de trabalho, por maior que seja a sua formação. Pessoas negras... Se acessa, vai ganhar menos. Se acessa, vai ganhar menos. Você percebe? Eu vou ter que se provar 2 vezes mais, trabalhar mais. Pra onde que vai a saúde mental de uma pessoa que tem que ficar o tempo todo driblando essas coisas? E aí tem condição de eu ficar falando, não, Antônia, então você precisa ter mais autoestima, confiar mais em você. Força, garota. Força. Fica assim, não. Você entende? Vai tomar seu café. E aí, por que eu vou ter a necessidade, quando você fala assim, mas a gente vai ter uma psicologia que tem esse recorte racial? Racista. Hoje, sim. Hoje a gente passa a ter. Justamente porque a gente vem aí de intelectuais de outras áreas que vão problematizando essas questões. Eu conheço, inclusive, uma que é Castiel Vitorino Brasileiro, uma artista da clínica, do mestrado pela PUC São Paulo, incrível o mestrado dela, e que ela fala, no contato que eu tive com ela falava sobre a importância da gente conhecer o fundamento, então esses principais autores, entender toda a história da clínica, essas vertentes, pra gente poder criticar esse fundamento e construir em cima, porque também tem essa lógica se a gente não entende esse fundamento, como é que a gente tá criticando, né? Como a gente vai estar construindo algo novo. E isso não é uma lógica do temos que aprender, mas uma lógica de como a gente vai subverter ou evitar críticas ao nosso trabalho. Porque também tem essa questão de nós estamos aprendendo, bonitinha, boa tentativa, mas você não está fazendo ciência. Mas o que é ciência também? Sim. Isso é uma questão que eu quero trazer, assim, para essa conversa e para outros momentos. Porque a ciência também é uma verdade que se coloca como verdade absoluta. É que tá, assim, eu vou dizer pra você que eu concordo e discordo ao mesmo tempo de uma lógica que tem, assim, por exemplo,
Eu problematizo isso, inclusive, com as crianças, né? Quando a gente fala assim, a gente tem que criar algo diferente. Quando eu falo diferente, significa que existe um padrão. E aí eu sempre problematizo isso com as crianças. O que é esse padrão? Quando você fala assim pra mim, nossa, você é diferente. Diferente de quê? Uhum. Qual é a sua referência pra dizer que eu sou diferente? O que não é diferente? Entende? Quando eu falo de diversidade, eu não estipulo um padrão. Eu tô dizendo que você e eu somos duas mulheres. Que cada uma de um jeito. Mas eu não sou um padrão de mulher e você é diferente de mim. Não, nós somos mulheres. Entende? Isso é diversidade. Quando eu falo sobre a diferença, eu caio nesse lugar de, então, qual é o padrão? E ainda na ciência, o padrão, ele é eurocêntrico. Entende? Então, a dificuldade, ou mesmo a crítica de alguns autores atuais, vai ser justamente nessa direção. Por que é que a psicologia africana, por exemplo, ela tem que ser algo diferente da psicologia europeia? E não algo diverso? Por que ela é lida como... A psicologia europeia é padrão e a psicologia africana é o diferente? Uhum. Entende? Porque nós estamos falando de outros lugares. Nossa, isso tá na arte, né? No Metropolitan, em Nova York, a parte africana... Até pouco tempo atrás, isso mudou recentemente. Toda a coleção africana ficava de um lado. Contava uma história. O Egito ficava lá junto com a Grécia. Como se o Egito não fosse parte do continente africano. Que fez coisas maravilhosas. Mas a história da África é uma coisa. A história do Egito, então, separa, né? Você separa. O que é africano é outra coisa. Olha o logo da Nayô. Uma história à parte. O que o Eurocentro considera como bases da sua própria criação, que vem do Egito, né? Que ele construiu, do império que a Europa construiu depois. Aí vamos contar junto com os gregos, com os romanos, porque aí é nós. Que é essa ideia de que tudo que salta aos olhos é excepcional não pode ser mesclado com aquilo que nós consideramos inferior. Então, se eu acho que a produção é extraordinária, eu tenho que dar uma justificativa que não inclua misturar ela com aquilo que eu considero inferior. Então, é a ideia, a gente até brinca, né? Que é essa ideia de que tudo que foi construído no mundo é fantástico, tem nome, né? E tem etnia, né? Tem origem. Aí você fala das pirâmides egípcias, né? Coisa de ET. Negro não constrói essas coisas. Então, eu não mais fácil ser coisa de ET do que... É mais fácil eu justificar isso como algo invisível do que dar os créditos a quem de direito. Pra você ver, isso eu acho que a psicologia também cai nesse lugar. Né? Como ciência, ela lida como uma produção europeia, automaticamente, quando vem alguém e diz assim, não, nós temos a proposta de uma psicologia africana, uma psicologia afrocentrada, ela é tida como diferente. E não como uma produção original. Porque a realidade do Brasil não comporta aquelas bases teóricas. Não adianta, a gente vai tentar fazer. É claro que é aplicável, porque como ciência a gente vai com algo que é testado, comprovado, né? É aplicável. A questão toda é que, apesar de ser aplicável, ela vai esbarrar numa cultura absolutamente diferente. E a gente está falando de uma cultura que ela é uma mescla de populações indígenas, populações negras, fortemente, com um toque da população europeia. Entende? Só que aí eu pego a base teórica da população europeia e aplico para todo mundo como se a experiência humana fosse uma única coisa. Como se eu falasse que depressão é uma única coisa para todo mundo. Tem lá as suas similaridades? Tem. Mas a causa de adoecimento psíquico, por exemplo, numa mulher preta mãe solo, não vai ter a mesma base do adoecimento de uma mulher branca. Entende? A solidão dessa mulher negra periférica, por si só, já dá outra característica para essa depressão. Né? Uhum. E aí é que tá. Tem como eu colocar no mesmo barco? Depende. Se eu for pensar em termos de teor bioquímico, eu consigo. Né? A infelicidade, ela consegue ser medida no corpo, né? A falta de produção de hormônios de bem-estar, a gente consegue medir. Pode ser que haja similaridades entre essas duas mulheres, mas... Tá causando, né? Sim, mas agora, pensando numa questão cognitiva e
a razão desse adoecimento, ela não é igual. Então, não tem como eu sentar para as duas e aplicar a mesma base para as duas e desconsiderar simplesmente que, para uma delas, existe uma questão fortíssima de desigualdade. Agora, tá bom. Ótimo. Olha, já viu, né? Estica aqui, a gente vai para onde, gente? Ótimo, lindo. Agora, o que eu queria saber mesmo é... mais, né? Na verdade, porque esse já foi ótimo. Você trabalha também com concepção de gênero na infância. E aí, como que é trabalhar com isso hoje em dia? Sendo que a infância também está sendo colocada nesse lugar de que né, o ser que não tem esse lugar de fala. Né? A gente tem movimentos falando, sobre, por exemplo, sobre a vida de crianças trans. Sim. Né? E ao mesmo tempo um outro movimento falando deixem as crianças em paz. Em paz do quê? Né? Como que você tem abordado no seu trabalho... Também como referência, né? Para pais que estejam nos ouvindo, nos assistindo, para pessoas que trabalham com essas questões no seu dia a dia, seja no ambiente corporativo, seja no artístico, no acadêmico. O que você... Eu acho que a gente pode começar pensando justamente na ideia que a gente tem de como educar uma criança. Então, eu sempre parto desse princípio, assim. Quando você olha para uma criança, o que você vê? Normalmente, o que a minha experiência vai dizendo, assim, que os adultos têm muita dificuldade de enxergar que as crianças têm potencial individual, né? Eles enxergam as crianças como absolutos dependentes, assim. A criança, desde a da dependência de trocar a fralda e de dar alimentação, eles estendem isso para a cognição. Então, a criança não tem percepção de mundo. Eu é que dou para ela a percepção de mundo. E aí, a minha percepção de mundo, ela vem recheada das minhas próprias experiências. Então, eu reproduzo as minhas experiências para aquela criança. Uhum. E aí, é onde o negócio dá muito rolo, né? Dá muito problema. Justamente porque aquela criança, aquele indivíduo tem outras experiências. O fato dele chegar no mundo já diferente de você. Você nasceu parto natural em casa. Ele nasceu de parto cesariano no hospital. Já muda. Absolutamente. Absolutamente. E fazer essa leitura dessa criança que está em torno de você é importante justamente por isso que eu estou falando de um indivíduo com experiências próprias, que precisa de mim para mediar o mundo, ou seja, apresentar coisas que para ele soem muito estranhas, mas dar para ele a chance dele mesmo dizer o que ele entende disso que eu apresentei. Uhum. Então, o gênero é uma dessas questões, né? Nós criamos a concepção social de meninos e meninas, dessa diferenciação. Desde vestimenta, a comportamento, nós é que criamos isso. Nós é que estimulamos as crianças. Não, você é um menino. Você tem que brigar, você tem que correr, você tem que pular. Não, você é uma menina. Você tem que sentar bonitinha, cruzar a perna. Isso é biológico também, né? Porque falam tanto da coisa biológica, do biológico. Isso também interfere no crescimento. Sim, porque assim, já existe, né? Já é comprovado, inclusive, que esse meio interfere no nosso modelo biológico. E vice-versa, né? Não existe assim, a biologia vai ser majoritária, o meio social vai ser majoritário. Alguns atores... é? Uma coisa, o gênero é construído socialmente, o sexo é biológico, que os dois estão operando na mesma chave, né? Exatamente. Alguns autores vão defender mais que é mais o meio, outro não, que é mais a biologia e tal. Mas, no fim das contas, o que a gente percebe é isso. É retroalimentação, né? Tá um ali alimentando o outro. E aí, por exemplo, onde é que eu fortaleço isso? Quando a gente estava conversando a respeito das produções midiáticas, caímos nisso, né? Se eu vinculo para a população um modelo de existência feminina, a mãe e o pai, o responsável, vão ensinar aquela criança sobre esse modelo e esta criança vai se perceber menina e menina a partir daquele modelo. Porque eu falei, faz um exercício, imagina se não houvesse, em nenhum momento, uma disseminação de informação de meninos e meninas em relação à vestimenta, por exemplo. Nossa, isso é muito louco, porque eu tenho uma sobrinha que está crescendo e a gente tinha uma brincadeirinha quando ela tinha uns 5 anos, que eu ficava assim, você é menina? Ela falava, não. Você é menino? Ela falava, também não. Aí eu perguntava, você é o quê, então? Eu não sou nada. Mas em algum momento ela aprendeu que ela era uma menina, ela começou a falar que ela era menina. Justamente. É aquela situação. E Quebrou a brincadeira. Acabou com... Porque o código de vestimenta é social. Ele não é biológico. Ela se entendeu, né? Ela se entendeu. Ela vai olhando e vai percebendo que ela se parece mais com esse grupo do que com esse grupo. E é ok também, não é um problema. Mas é como que esse espaço anterior
não é dado para as crianças também, do tipo, não sou nada, só sou uma criança agora, nesse momento. Porque o desconforto é nosso, dos adultos. Nós temos a necessidade de definições absolutas, né? E a gente joga isso pra criança, porque pra criança não tem brinquedo de menina, de menino, se é rosa, se é azul, se é saia, se é não tem. A criança, ela vive numa esfera de experimentação. Então, ela vai experimentando as coisas. A concepção, a ideia dessa diferenciação, ela passa dos adultos pra criança. Percebe? E aí é que tá. Se não houvesse código de vestimenta que distinguisse homens e mulheres, a criança não conseguiria fazer a distinção a partir da vestimenta. Ela precisaria de outro recurso. Tá entendendo? Quando eu falo da vinculação, é justamente isso. Nós ensinamos às crianças que mulheres usam saia. Se eu fosse no Oriente Médio na época de Jesus, os meninos usavam saia. Dá um bug na cabeça. Entende? Nós é que definimos esses códigos. E aí é que tá esse ponto. Quando a gente pensa, por exemplo, na maneira como a gente comunica as coisas para as crianças, a gente também parte desse princípio, desse lugar. A concepção não é neutra. Sabe aquela ideia assim? Elas são livres para observarem o mundo e entenderem as diferenças entre homens e mulheres. Não. É pré-moldado o negócio. Tá dado. E aí quando a criança, por alguma razão, começa a observar aquilo e falar, não me cabe. Isso aqui que é dito que é pra mim, porque eu nasci com um determinado órgão sexual, eu não Essa acho verdade que me contaram. Não tá. Eu não tô me sentindo bem nesse lugar. E normalmente ela vai ser rechaçada. Não pode ser assim. Vai rolar punição. Vai rolar punição, né? Você tem que... Haja vista que antes da criança nascer, isso já é estipulado. O meu mundo é rosa ou azul. Nossa, chás de revelação, gente. Entende? Já é estipulado. A criança nem nasceu. Entende? E aí que tá. A gente cai de novo naquela história que a gente falou a respeito de que é só psicologia? Não. A publicidade também não aparece aí? Vai aparecer. A comunicação. Como que a gente comunica essas coisas, né? Eu comecei na comunicação achando que eu podia... Bem inocente, na verdade, contando um pouco da minha história. Querendo mudar todas essas coisas. Mas eu entendi também que... Ao utilizar a publicidade em si, ela também captura muito dessas coisas, sabe? Então, ao colocar outras verdades, eu também estou produzindo elas. E aí, é só um entendimento também, né? De como que quando a gente coloca alguma coisa no mundo, a gente também está colocando outras verdades. E aí a minha preocupação hoje, enquanto publicitária, uma pessoa escritora, que está pensando em comunicação também, voltando no meio da nossa conversa, né, de não utilizar as mesmas soluções, o mesmo arcabouço para todas as pessoas, é não utilizar a comunicação também como uma forma de que eu estou tentando ser inclusiva, mas, na verdade, tô comoditizando, ou colocando todo mundo no mesmo hall das siglas possíveis, por exemplo. Ou no mesmo hall de identidades que estão disponíveis. Porque as pessoas vão muito além disso, né? E eu tenho percebido movimentos que estão refletindo sobre não se marcar, no sentido de eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, tipo, e nem também no lugar de eu sou humano, somos todos humanos. Mas pensar num lugar de não me marcar o outro, né? De marcar a identidade do outro. Por que o outro não fala sobre a sua identidade, né? Por que a branquitude não está falando sobre a sua própria identidade? E aí, na comunicação, agora que eu estou refletindo, é sobre como eu não vou também fomentar esses estereótipos, sabe? Sim. Usar a comunicação como uma forma de me aproveitar desses discursos para ter algum benefício. É óbvio que, né, as coisas funcionam de uma certa maneira, né? E a representatividade importa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu já estou pensando no pós-representatividade, né? Quando a gente já não necessita mais se colocar dessa forma. Porque essas diferenças, elas não estão mais dadas da forma que elas estão. Eu não preciso ficar me explicando, porque me explicar também é um tipo de violência, né? Então, eu fico refletindo como que a comunicação também no meu lugar, e você aí do seu, da psicologia, a gente pode contribuir para pensar o pós. O pós-identidades, o pós-movimentos de letramento, o pós... tudo isso que a gente tá vivendo agora também, né? Dessa coisa da inclusão, porque eu tenho refletido muito se eu quero mesmo ser incluída, né? Num sistema que continua nos violentando, né? E aí, qual que é o papel da comunicação?
nisso, né? Apenas incluir ou também questionar, apresentar essas estruturas, né? Que fazem as coisas estarem da mesma forma sempre, né? Que mantêm as mesmas as formas. A gente vai ter mais papos sobre isso, porque é uma caixinha assim que se abre, né? Da gente não só ser cooptada no nosso discurso, né? E aí a comunicação é esse lugar, assim, que a gente tem que andar numa corda bamba. E eu acho que, inclusive, a grande magia da nossa psique é justamente isso. Ela ser essa caixa que a gente abre, de repente, ela se expande infinitamente. Porque o ser humano tem isso. É isso. O ser humano foi dotado desta capacidade de um cérebro capaz de se desenrolar e se estender, né? Então, eu acho que nada se esgota. Pra mim é isso, assim, não existe o fim de, né? Acho que tudo é introdutório, inclusive aquilo que a gente acha que que já tá posto, né? Tudo muito introdutório. Então acho que a gente ainda vai precisar, precisaremos de mais espaço para discutir ainda essas cordas que se expandem para tantos lados e Total. qual é o nosso papel dentro dessa nossa caixa de tempo de existência, na produção dessa corda que se estica aí. Né? Qual é o nosso papel? Porque daqui a pouco tem a geração dos filhos, dos pós aí, que já não vai nos caber mais. Mas enquanto nessa nossa caixa de tempo aí, qual é o nosso papel diante desses cenários que se expandem, se abrem, se ampliam o tempo todo, né? Tudo. Sim, tem muito assunto, muito assunto. Bom, a gente tá chegando ao fim. Felizmente passou muito rápido. Eu queria trocar mais um pouquinho só com você pra gente, né, finalizar com sucesso. Espero não ter falado nenhuma besteira, hein, gente? Jamais. Obrigada, Natália, por isso. Quero fazer um bate-bola com você. Legal, tá? legal. Vamos ver. Me fala uma autora. Pra pessoas, né, a galera que tá... Você falou tanta coisa aqui. Vou facilitar pra você. Um autor e uma autora. E um autore. E um autore. Franz Fanon. Qual o título você leu de Franz Fanon? Todos? Não tem muitos, né? Eu não gosto de ser injusta, não. Sabe aquela coisa assim, gosto disso, gosto daquilo? Porque eu acho que tá para além do título em si. Eu acho que tá pra... A maneira como a pessoa percebe o mundo, eu tenho essa coisa com autores. Eu citei Rubem Alves no começo, que é um homem branco. E que tem uma influência gigantesca na minha prática psicológica. Percebe? Então, a maneira como eu enxergo o mundo, eu acho que tem muita... A leitura que faz, eu acho tão lindo a capacidade que algumas pessoas têm de descrever o mundo daquela forma, ele é né? Uma autora, Conceição Evaristo, pela beleza. Escrevivências Pela beleza. Eu já vi ela em São Paulo, de pertinho. Mas eu não quis incomodar. Eu acho... A capacidade de embelezar a feiura, porque tem coisas que estão descritas ali que são muito feias, mas tem uma capacidade narrativa tão bonita que eu acho que cativa, mesmo sendo uma narrativa de dor, assim, cativa, sabe? Total. Achar a beleza em todos os lugares. Sim. É tão poderoso. Também é dom. Quanto escritora também, acho que me inspira muito na minha prática, assim, de não ver só a feiura das coisas, sabe? Em cada lugar que você vai, você pode ver algum... E você, autor e autora, qual seria? Olha, eu diria também Conceição Evaristo, mas eu tô lendo Saidiya Hartman agora, que é uma escritora que tá falando, que fez um trabalho chama Vidas Rebeldes, Experimentos Radicais, se eu não tô enganada, que ela fez uma pesquisa com arquivos da virada do século XIX pro XX, com pessoas dissidentes, mulheres pretas. E aí nesses arquivos a polícia falava dessas pessoas enquanto marginais, né? E ela fica confabulando o que seria a vida dessas pessoas para além do arquivo da polícia, o arquivo do judiciário, que, né, descrevia aquela pessoa enquanto, né, um determinado sujeito, né? E ela faz essa resistência, porque ela tá afirmando que, na verdade, na virada do século XIX pro XX, quando tava rolando a primeira, segunda geração de pessoas pós o fim da escravidão, tava rolando uma revolução estética, conceitual, era outra coisa. E é um período histórico que a gente não aprende. A gente aprende a escravidão, a gente parece que já vai direto pros direitos civis. Sim. E as gerações nesse meio todo? Eram todas coitadas. Não, elas estavam criando, elas estavam resistindo, confabulando alternativas, saídas.
E ela é uma ref. Fui pra um outro país, gente, desculpa. Válido também, né? É o que você falou, é sobre a visão de mundo. Exatamente. Porque eu fico pensando muito nisso também, sobre as histórias que a gente contou, que a gente vê nos jornais. Porque a travestilidade, por exemplo, era colocada como marginalidade. E sim, mas quais são as histórias que daquelas pessoas que estão escritas no jornal quanto marginais? Sim, Que não verdade. foram contadas. Verdade. Seria uma oportunidade para uma próxima conversa, inclusive, na rádio, porque hoje eu trabalho com crianças e adolescentes acolhidos, né, no serviço institucional, que vem dessa marginalidade, tem histórias, assim, profundas, né? Então, cai nesse lugar também. Tudo. E um autor, não sei agora, um autor. E um autor aí? Ai, difícil. Um autor, difícil. Não sei se eu saberia mencionar. Eu vou falar de Lina Arruda, que é uma pessoa transmasculina, que um pouquinho do que eu falei aqui é inspirado no trabalho dele também, dessa coisa de não se marcar, desse movimento. Esses movimentos que eu tô falando, eu li no trabalho dele, que é o de Mons Trans, Transfigurações. E agora o título não vou lembrar completamente. Mas ele tá falando sobre um movimento artístico na América do Sul que trabalha essa questão de não se marcar, né? Então ela produz um zine, por exemplo, em que as pessoas LGBT são monstros ou são animais. Então não é sobre, tipo, identificar qual que é o gênero da pessoa, sabe? Sim, Só é marcada a norma. E isso eu acho incrível, assim, uma confabulação de como a gente... Uma outra estratégia de representação, né? Bom, lúdica. Lúdica também. Você E de resistência, de resistência, eu acho fantástico. Exatamente. Ótimo, excelente. Um lugar pra conhecer. Ai, Amazônia. Mas nunca foi. Não, Meu sonho. Quero muito conhecer. nunca fui, assim, eu tenho muita vontade de realmente pisar naquele chão e ver, assim, sentir. Eu tenho um vínculo muito forte com a natureza. Não vale, você tá dando todas as respostas que eu queria dar. Eu tenho. Eu tenho essa coisa, essa necessidade. Eu adoro imensidão. Eu falo isso pra todo mundo. Eu adoro imensidão. Toda ela. O mar, um rio muito grande, assim, eu adoro. E a imensidão que eu ainda não tive contato foi justamente essa imensidão verde, assim, de eu poder olhar e aquilo não ter fim, sabe? Que você vai olhando e parece que não acaba nunca. Eu tenho essa vontade. Incrível. Um desejo pro futuro. Hoje, eu sonho muito que o meu filho consiga superar esses obstáculos impostos na infância dele, né? Quanto uma criança trans. E consiga ser essa voz. Me lembra muito desse texto, não sei, acho que é da Maria Carolina de Jesus ou da Conceição Evaristo, não me lembro, né? Que fala sobre essas questões geracionais, né? O que foi a vida para minha avó, o que foi para minha mãe, o que foi para mim e o que eu sonho que seja para ele. E eu sonho que ele seja uma voz, assim, sabe? Que realmente a voz calada das nossas gerações anteriores seja amplamente potencializada nele, assim, que ele tenha essa condição de falar muito, muito. Ai, que poderoso diante de uma mãe assim que acolhe, que pensa essas questões, que quer ver o filho falando, né? Porque também, às vezes, as mães, na tentativa de nos proteger, nos querem dentro de casa, quietas, porque o mundo é violento. Mas se a gente também não tenta mudar o mundo, ou não se coloca, como que as coisas vão mudar, né? A gente vai ficar escondida pra sempre. Sim, não, eu sonho que ele vá mesmo. Que o horizonte dele seja muito ampliado, muito para além do que foi a minha vida hoje, assim. Que ele consiga ir muito além, assim. Eu tenho essa vontade mesmo, desejo. Tomara que seja o desejo dele também. E o seu desejo? Né? O que você tem aí pro futuro? O que você imagina? Tem muitos futuros, né? Tem o futuro do mundo, que eu não sei qual que vai ser, mas eu tô batalhando pra ele ser mais inclusivo, pra ele ser mais representativo e menos nessa lógica extrativista. Sim. Que a gente extrai tanto da terra quanto do conhecimento, sabe? Ser uma coisa mais partilhada, que a gente consiga beber dos saberes de outras pessoas, de outros grupos, sem isso que a gente estava falando, né? De é menos valioso. Enquanto pessoa, eu quero poder usar o poder da palavra, seja de forma escrita, seja o que eu tô fazendo aqui agora, com você, falando, continuar exercitando a minha voz. Sim.
Porque também participar desse podcast, estar aqui com vocês trocando, é uma estratégia minha de moldar a minha voz, a minha identidade enquanto uma profissional, enquanto uma ativista. Então eu imagino estar nesse lugar assim de tranquilidade também, sabe? Com as minhas contribuições para o mundo, de ter o meu livro, que eu já comecei. Muito bom. De ter os meus pensamentos circulando, né? Sim. E já veio de um trabalho da terapia de entender que o que eu tenho a propor tem valor. Sim. E agora é produzir esse valor e continuar jogando pro mundo, sabe? Muito bom. E com certeza colocar o Ateliê Transmoras também no mapa da filantropia do mundo. Apoio super. Trazer aquaries. Se engajem, não esqueça. Sabe, por favor, transmoras.com. Não se esqueça, se engajem. E onde que as pessoas podem te procurar, Natália, nas redes sociais? Eu no Instagram, que ainda é muito tímido, porque por incrível que pareça, apesar de adorar me comunicar, assim, eu tenho uma séria questão com redes sociais, assim, pra esse fim, né? Mas eu tô lá, Psiconatália M. E está aqui, na IO, Sim. minha assessoranda também. Na IO é um negócio novo que tá começando, assim como eu nesse ambiente das palestras. Você também? Também. E a gente cai nesse lugar que você falou, adorei que você falou, porque é bem verdade. Eu quero que os meus pensamentos circulem, né? E não é nessa ideia de que, olha, eu tenho absolutamente tudo a agregar. Não, mas é porque eu acredito que a gente vai formando pares e sai um pouco desse sentimento de solidão, sabe? Exatamente. De que parece que sou só eu que penso isso, só eu que vejo o mundo dessa forma. O pensamento tem essa capacidade também, né? De se encontrar com outros pensamentos semelhantes e se formarem, né? E não se sentir sozinha é um modo, Total, né? porque senão a gente abraça um pessimismo sem fuga dele. Que eu acho que é meio tóxica a esperança pela esperança no mundo que a gente tá. Sem a gente ter um trabalho mesmo de encontrar essas outras potências. Sabe? De abraçar a inerência do fim pra gente poder propor. E encontrar outras pessoas. É um modo de manter a saúde mental também bem trabalhada. Porque aí eu encontro outros pares e percebo que a maneira como eu vejo o mundo, outras pessoas também veem. E eu consigo dialogar com essas pessoas, a gente consegue formar aí grandes coletivos, grandes pares, né? Pra sair um pouco desse sentimento do vazio, sabe? Desse mundo que me deixa tão insatisfeita, mas ao mesmo tempo parece que é tão difícil encontrar uma solução. E aí quando você encontra pares de pensamento, né? Dá essa esperança que não morre nela mesma. Né? Você começa a produzir coisas importantes para as pessoas, né? E eu acho que uma das razões com certeza é essa. Tá animada? Bastante. Eu acho que tem muita coisa boa por vir e muita... Vocês viram, né? É um assunto que vai puxando o outro, quando a gente vê. Nossa. Então, Só chamem ela para uma palestra sobre algum desses... vários assuntos que a gente falou aqui. Escolha um. Pra ela ir fundo. Porque senão a gente vai, porque... Abre as pastas e... Quem trabalha com mente sabe disso, a mente vai. Né? E pra onde quer, que nem vento. Então... Mas chame a gente também, porque vai ter muita coisa muito legal aí pra gente poder compartilhar com vocês em outros espaços, né? Em outros grupos. Uma cantora. Uou! Dona Ivone Lara. Olha. Acredita, adoro Dona Ivone Lara lá. Tem uma música falando daquele tostão da minha voz, que ela fala: foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Gente, ela é afinada ainda por cima. Amo Dona Ivone Lara, que não está mais entre nós, mas assim, deixou um legado fantástico pro samba e eu sou apaixonadona. Nossa, gente, a Natália Moura ainda pode encerrar o seu evento com uma apresentação artística. Também, sabe? Tá tudo ali. Não é só a palestra e a comunicação. Que maravilha, né? Que bom. Pra você ver, olha quanta coisa a vida dentro da gente, né? Você compartilhando tantas vivências, uma potência tão grande feminina, um referencial tão grande para tantas mulheres. É tudo isso que habita dentro da gente e muito mais. Coisa que a gente nem sabe ainda, que a gente vai descobrindo no caminho. Então... O importante é falar, né? Desenvolver a nossa voz e falar.
Exatamente. Obrigada, Natália. Foi um baita prazer e, assim, espero que a gente se encontre mais vezes. Esse é assim, só o pra bater um começo papo. dessa relação. Agora é conversa de famosos, dando DM. Exatamente. Foi uma maravilha, um baita prazer, assim, foi ótimo. Obrigada a todos vocês também. Axé. Axé. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Alimento para a Imaginação. A nossa proposta é trazer pessoas incríveis para nos trazer outras cosmologias, outras cosmovisões sobre o mundo. Eu estou super animada de terminar assim no auge. Em breve a gente tem mais episódios por aí. Obrigado por acompanhar até aqui. Acompanhem a Nayo Assessoria nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, no Instagram, @Nayo com Y, assessoria. E também me acompanhe nas redes sociais. Estou no Instagram, no LinkedIn e por enquanto é só. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Espero que esse papo tenha sido instigante e tenha sido um alimento para sua imaginação. Que a gente possa continuar se alimentando de vida. Até a próxima. Hey, hey, hey.